Graças a paz. Povo abençoado, povo de propriedade exclusiva, eleitos, predestinados em Cristo Jesus para a salvação eterna. Benditos do Senhor. Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus permitindo, querendo, chegarei ao seu lar. Se você se familiarizar, se você concordar, se está de acordo com o teu pensamento, né, o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, você deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva para a glória de Deus e ajuda o canal do irmão Van, aqui do Paraibano, este canal a crescer cada vez mais, levando o conhecimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Bom, estamos estudando sobre que a lei de Moisés, a lei de Deus, ela foi abolida completamente. Ela foi exterminada, ela acabou, ela findou na cruz do Calvário. Há diversos vídeos, estudos sobre isto. E se você puder ir acompanhando de um por um, para você ter um melhor entendimento do que eu estou falando, ensinando, do que eu estou aqui mostrando mediante os textos nas Escrituras, ok? Bom, eu no vídeo passado, o anterior a este, eu falei que a lei... Bom, mas antes de tudo, eu quero deixar os meus agradecimentos a você que se inscreveu no canal nesses últimos dias, a você que comenta aí, né, a irmã Elaine Soares, sua família, seus netos, suas netas, abençoadozinhos, né, que a graça cada dia mais te cubra, trazendo as revelações, o conhecimento, o crescimento em Cristo Jesus. Meu irmão, aqui do canal do Telegram, os irmãos do Telegram, né, um meu forte abraço, que a graça multiplique cada vez mais na vida de vocês. Neucimar, ali do Telegram, do canal do Neucimar, né? Então, sejam todos agraciados, recebam aqui a minha gratidão por vocês me acompanharem também, né, no Telegram, ali do irmão, amado irmão de Minas Gerais, do canal Voz das Nações. Você que é do canal Voz das Nações, receba o meu abraço, a graça, a paz, e que Deus possa cada vez mais trazer luz, né, aos textos bíblicos, e que nós possamos, nós da graça, crescermos cada vez mais no conhecimento, na revelação, né, da graça de Cristo Jesus. Amém? Então, Neucimar, um forte abraço, meu nobre amigo. Estou sentindo falta dos seus vídeos. Já estou me preocupando, né? Mais uma preocupação abençoada de sentir falta dos seus estudos, dos seus pensamentos, do seu conhecimento no canal Voz das Nações. Bem-vindos a todos, para a glória de Deus. Então, no vídeo passado, meu querido e amado irmão, eu estou comentando agora sobre isso aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor. Na sua tradução deve ter aio, nos serviu de aio, mas tutor também está certo, de mestre, de guia, dá no mesmo. Para nos conduzir, a lei serviu de tutor, de aio, para nos conduzir. Paulo, quando fala nos, não é nós nos dias de hoje, não, é nos dias dele, no primeiro século da primeira era cristã, nos anos 50, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, justos diante de Deus, sem culpa, sem pecado, sem mal algum, ok? Então, quem produziu a justificação não foi a lei,
mas a graça de Cristo Jesus, mediante a fé. Beleza? Ok? Agora, eu disse que a lei teve sua participação muito importante na história de Israel. A lei foi dada a Israel. Cuidado com o engano, com as mentiras das religiões, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia, né? Eles dizem que a lei, né, foi dada também à igreja. Isso é uma mentira. Isto é uma falsa doutrina, um falso pensamento. Isso é uma axiologia. Então, a lei, né, ela teve a sua participação importante. No vídeo passado, só para você trazer a sua memória, né, sobre Israel. A lei teve seu papel fundamental na vida dos judeus. Um dos propósitos da lei serviu de aio. Tá aqui. Isso aqui foi um dos propósitos da lei. A lei era fraca, inútil. Paulo chama a lei de fraca, inútil. A lei teve esse papel aqui fundamental também de conduzir os eleitos, os predestinados, os escolhidos, conduzir a Cristo. E ali ela foi até a cruz com Cristo. Cristo morre, a lei também morre. Cristo ressuscita e a lei fica morta, abolida, ok? Na cruz do Calvário. Então, a lei teve este propósito de serviu de aio, serviu. O verbo está no pretérito passado, certo? Dizendo que isso aqui foi cumprido. Essa obra já foi feita na lei. A lei já cumpriu o seu papel. A lei já teve seu trabalho. Ela serviu de aio, não serve mais. Até Cristo. A lei serviu de aio, Gálatas capítulo 3, certo? E se a gente for aqui nos versículos de número 22, versículo 22. Bom, aí você vai ler os versículos 22, está tudo no vídeo passado, tudo direitinho, tudo bem arrumadinho, né? Aí você vai do 22 ao 25. A lei não serve mais, não serve, né? Os adventistas, os doutores, pós-doutorados adventistas, eles batem na tecla e dizem que a lei serve de aio. Se eu não tiver a lei, se eu tenho que primeiro ir à lei dos mandamentos, para depois ir até Cristo. Isto está errado. Isto não é correto. Isto é ser desonesto com os verbos, com a palavra, com a escritura. A lei apenas serviu de aio, ok? Então, o verbo serviu aqui, o verbo servir, né? Aqui está o verbo está no pretérito perfeito, indica a ação no passado, uma ação concluída. Ela teve seu papel. A lei concluiu, né, a sua tarefa, o seu trabalho. Qual foi o trabalho da lei? Levar os eleitos de Cristo até ele. E de lá a lei perdeu, né? A lei se apagou, a lei não serve mais. A lei serviu de aio, que vem de agora, atenção aqui, atenção dobrada aqui agora aos eleitos, a você do canal Metanoia da Graça. A lei serviu de aio. Aio, tutor, mestre, guia, condutor, é a mesma coisa, né? Se na sua tiver aio, beleza. Então a lei serviu de aio, que vem de um substantivo masculino. Esta palavra aqui, é um substantivo masculino, paidagogos, que é uma palavra grega, né? Literalmente guia de criança, escravo, guardião. A lei é um termo usado e aplicado a toda a lei de Moisés. A lei nos serviu de aio. Toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus, que vem do grego nomos. Lei de Moisés ou lei divina. Nomos, aqui neste contexto, é referente à lei de Moisés ou à lei divina. A lei serviu de aio. Aio, guardião. Aio, um guardião, um guia,
cujo dever era supervisionar a conduta das crianças na família na qual ele estava ligado e conduzi-las para a escola. Então, a lei serviu disto aqui, ó, conduzir os eleitos até a escola. Quem era a escola? Cristo. A escola é Cristo. Nos dias de Paulo, era Cristo. Nos nossos dias, é Cristo. Então, a lei era o servo, a lei era um condutor, um guia, a lei era um homem, né, que tinha esta responsabilidade, um guardião, um guia, né, que supervisionava, né, a criança, pegava as crianças nos seus lares e conduzia até a escola. E a escola agora é Cristo. Então, Paulo, ele traz este pano de fundo, né, para ensinar aos Gálatas que a lei apenas serviu, né, de tutor, de guia, de aio até Cristo. Agora que a lei teve esta função, este alvo. Então, a lei foi importante nesta causa, né? A lei teve este alvo, esta função. Ela foi guia, né? Serviu de guia até Cristo. Versículo 24 está aqui. Guia até nos conduzir até Cristo. Antes de Cristo, ninguém era justificado pela lei. Pela lei, exato. Agora, depois de Cristo, em Cristo, depois de Cristo, todos os eleitos, os salvos, os predestinados, os escolhidos, foram justificados pela fé, não pela lei. Atente para isso, não mais pela lei, mas pela fé. Então, a lei, a graça, a lei, né, serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Irmão, quando chega Cristo, a lei não pode continuar. Por quê? Porque a lei não produz fé, a fé que salva. A lei é obra, e obras que passaram a ser obras mortas. Agora, perceba que Paulo está no mesmo pensamento lá quando ele escreve também aos Romanos, que a lei acabou, a lei foi abolida. Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 2, Romanos capítulo 3 em diante, você vai ver que nós não pertencemos mais ao ministério da lei de Moisés, mas agora ao ministério do Espírito, segundo Coríntios capítulo 3. Então, a lei serviu, conduziu até Cristo. A partir de Cristo, né, agora é pela graça, pelo dom da fé. Romanos 10, certo? Podemos também correlacionar este texto com isso aqui, ó. Gálatas 3, 24 com Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Bate ou não bate? Está no mesmo pensamento? Está ou não está? É o mesmo autor do livro, das cartas paulinas? Sim. Ok? Então, o fim da lei, aqui, ele traz o sentido de tempo, término, acabou, aboliu, terminou. A lei terminou em Cristo. A lei foi até Cristo. A lei nos conduziu a Cristo. A lei serviu de aio até Cristo. Então, a partir de Cristo, a justificação é pela fé. Beleza? Então, Paidagogos, voltando lá para Gálatas capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor, né, ou aio, certo? E esta palavra aqui, na língua grega original, ao qual foi escrita a carta aos Gálatas, que vem da palavra paidagogos, de onde surgiu a palavra portuguesa, no nosso português, pedagogo, né? Paidagogos no grego e pedagogo na língua portuguesa. Naquela época, isso aqui agora aqui, olha o contexto aqui agora. Naquela época, um paidagogos era um homem de total confiança, em geral, um escravo, cujo trabalho
era levar um menino para a escola e volta para casa, e de volta para casa. Então, este senhor aqui, este homem, este instrutor, professor, este guia aqui, ele tinha uma função muito importante nos dias de Paulo, na igreja do primeiro século. Pegava as crianças na sua casa, levava para a escola. Quando elas tinham aquele tempo de estudo, ele ia lá na escola, pegava a criança na escola e devolvia para a sua família no seu lar. Por isso ele é um pedagogos, certo? Um homem de total confiança, um escravo. Agora, ele não tinha nenhuma formatura ou formação acadêmica, não. E nem era professor, e não tinha nenhuma formação, mas orientava e supervisionava a conduta da criança na idade de 6 a 7 anos. Então ele tinha esta função. Veja que Paulo compara a lei com este homem. Isto é que é importante. Este homem não existe mais. Ele não faz mais esta função nos dias de hoje, ou depois de Cristo. Então, Paulo faz um comparativo, certo? Paulo compara a lei com este homem. A função deste homem era pegar crianças nos seus lares, levava para a escola e depois da escola devolvia para o lar. A lei teve a mesma função, levar a Cristo, e não tira mais de Cristo e volta para a lei. Não, uma vez Cristo para sempre. Cristo agora é o nosso guia, é o nosso condutor, é o nosso mestre, ok? Não mais, a lei não tem esta função de nos conduzir a mais a ninguém, porque o papel da lei foi conduzir até Cristo, conduzir. Serviu a lei, conduziu a Cristo. Beleza? Então, ele pegava este cidadão aqui, este guia, pegava as crianças na idade de 6 a 7 anos e ela tinha esta função, levar para a escola e devolver ao seu lar. Toda a atenção agora, deixa eu ver a hora, ok, pronto. Toda a atenção aqui agora. Os meninos ou as crianças que este homem, este guia, conduzia, pegava, não era nem mesmo permitido sair de casa sem a companhia desse tutor. Então, as crianças de 6, 7 anos não saíam dos seus lares de casa para nenhum lugar, a não ser com a presença deste tutor, deste guia, deste aio. Importante agora, quando este menino ficava de maior ou adulto, a lei nos serviu de aio. Quando esta criança, este menino, ficava adulto, ele não precisava mais de tutor, certo? Entendeu? Então, este tutor, ele tinha essa função até que a criança ficasse adulta ou de maior idade. Quando a criança... Irmão, isto é importantíssimo, isso é um tapa na cara dos adventistas. Fazem essa história, né, essa historinha aqui, eles leem, né, essa história aqui do aio, o que significa e tal, mas eles não encerram essa história ou esta encenação aqui com esta verdade de que quando o menino, nos dias de Paulo, ficava de maior adulto, ele não precisava mais de tutor. Ou seja, o que era o tutor aqui? A lei. O que era o tutor? A lei. As crianças, o que significa as crianças? Os novos convertidos em Cristo Jesus, os bebês, os nascidos de novo, né? Os eleitos predestinados, os escolhidos em Cristo Jesus,
quando, né, se convertiu ao cristianismo, a Cristo Jesus, certo? Quando ia crescendo, já percebiam nos dias de Paulo que eles não precisavam mais da lei. A lei serviu de tutor. A criança, quando cresce e amadurece, ele sabe que o batismo não tem importância nenhuma, batismo nas águas, porque o batismo foi na cruz, é o batismo com o Espírito Santo. Ele sabe que o jejum, né, era um tipo de arrependimento, né, de tristeza, Hoje não se arrepende mais de tristeza, não precisa mais de jejum. O dízimo, ele sabia que o dízimo não precisava mais do dízimo dizimar, porque o dízimo era hortelã, coentro, cenoura, alho, batata, vaca, cabra, bode. Ele sabia que o dízimo era isso. O dízimo nunca foi dinheiro. Então, quando ele amadurece, ele não precisa da lei, de servir a lei, porque o próprio Cristo faz morada nele. Então, está aqui. Quando menor a criança chegava à maioridade, ela não necessitava, não se submetia, não se sujeitava mais à guarda do guia. Então, o novo convertido, quando ele cresce, ele vai aprendendo, ele aprende, ele amadurece que a lei serviu apenas de aio, de tutor, de guia, até chegar no que é verdadeiro, no que é eterno. Como que é eterno, que é verdadeiro? Pela fé em Cristo Jesus. Então, perceba que quando a criança ela dá um passo, ela ficava adulta, certo? Os tutores já não iam mais buscar em casa, no seu lar, não levava, ela mesmo ia, sem precisar do guia, do tutor, ok? Então, porque já estava no amadurecimento, no crescimento. Então, essa criança não se submetia, não se sujeitava mais à guarda da lei, não precisava mais da lei. Era isso que Paulo estava querendo ensinar aos Gálatas, mas os Gálatas estavam voltando, né, deixando, né, a Cristo e voltando para Moisés, assim como é nos dias de hoje, praticando as obras da lei. Isto não é sinal de crescimento, isto é sinal que você que pratica batismo, que pratica ceia, que pratica jejum, que pratica guarda de sábado, voto, que apresenta a criança no templo, que dá o dízimo de dinheiro, você não cresceu, você é seguidor, você ainda precisa de tutor, você ainda está na lei, em Moisés, Antiga Aliança, Antigo Testamento, você não é adulto, você ainda permanece criança, um menino que ainda precisa ser conduzido a Cristo e a sua graça, para que você possa andar pela fé, dom do Espírito. Então, perceba que essa criança, né, aqui, de maneira que a lei nos serviu, né, de tutor, né, ela quando ela crescia, ela dispensava a lei. Os cristãos na época de Cristo era assim. Gálatas capítulo 4, olha só, Gálatas capítulo de número 4, versículo do 1 ao 5, olha o que é que diz. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, né? Quando ele ainda é menino. Olha o 2, mas está debaixo de tutores. O menino que pratica ceia, que pratica jejum, que guarda sábado, é menino, ainda está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai, o pai do menino, certo? Quando o pai do menino vê que ele agora cresceu, está adulto, aí ele dispensa o tutor, ou seja, o guia, a lei. Versículo de número 3 diz:
Assim também nós, quando éramos meninos, olha só, meu irmão, quando nós, Paulo e todo novo convertido, né? Toda criança em Cristo, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Primeiros rudimentos, a lei de Moisés. A lei de Moisés. Menino serve lei de Moisés. Adulto serve a Cristo, obedecendo a sua por meio da graça. Menino serve os mandamentos. Meninos guarda sábado. Menino pratica batismo nas águas. Menino pratica ceia. Pãozinho com suco, vergonha, hipocrisia. Menino dá dinheiro para pastor. Menino apresenta crianças, meninos apresentam meninos no templo. Agora, quando chega adulto, não dá mais. Quando a graça entra no teu pensamento, no teu coração, é diferente. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão debaixo da lei, né? Rudimentos aqui é lei, dos primeiros rudimentos da lei de Moisés, do mundo. 3, 4, o 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só, plenitude dos tempos, estava acabando lá em Cristo Jesus. Plenitude dos tempos para ele e não para nós. Agora o 5, olha o 5, para remir os que estavam debaixo da graça. Para remir os que estavam debaixo da fé, para remir os que estavam em Cristo. Não, a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi para remir os que estavam debaixo da lei, os judeus de Israel, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, agora, versículo de número... capítulo 3, versículo 23, olha só. Então você entendeu aqui? O sacrifício de Cristo veio para remir os que estavam debaixo da lei. Acabou, meu irmão. Estava debaixo da lei, os judeus, foi remido pelo sacrifício de Cristo para ser adotados, né, como filhos de Deus. Capítulo 3, versículo 23 ao 25. Olha o 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Eles eram da lei, não tinha fé, a fé dom. E encerrados para aquela fé do sacrifício, do dom do Espírito, que se havia de se manifestar. Ainda não era manifestado na lei. A lei era sombra, ocultava, né? Os bens vindouros. E um dos bens vindouros era a fé. A fé. 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, dom, né, fôssemos justificados. E o 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei. Está vendo aí? A lei ficou na cruz. Da cruz em diante é graça, é dom do Espírito, ministério do Espírito. Serve pela graça, faz tudo pela graça, ama pela graça, obedece pela graça, não mais debaixo de tutor. Tutor é lei de Moisés, ok? E para finalizar, vamos voltar a Romanos, capítulo 10, batendo com tudo isso que eu falei, versículo de número 4, concluímos com isso aqui. Porque o fim da lei de Moisés, o fim da lei de Deus, é Cristo, foi Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Beleza? Amém? Agora, no próximo vídeo, você vai continuar neste canal Metanoia da Graça, que eu vou trazer para você o seguinte tema. Importante, muito importante também. Quem praticava as ordenanças, os mandamentos da lei de Deus, ou da lei de Moisés, estava sobre a tutela ou subordinado ao aio. É importante esse detalhe. Então, quem pratica aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo de número 24, aqui, ó. Quem pratica a lei de Moisés,
Exemplo, batismo nas águas, apresentar a criança no templo, tal de Santa Ceia, né? Dízimo. Quem pratica estas obras ainda está, não conhece a graça de Cristo, não tem fé, ainda não está guiado pela fé, pela graça de Cristo. Você serve a Moisés, ao Antigo Testamento, e não a Cristo Jesus. E isso eu vou mostrar para você no próximo estudo. Não perca, deixa teu like, se inscreva no canal e dá aí uma força aí ao canal Metanoia da Graça. Paz do Cristo eterno aos eleitos.